Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Estamos preparados para nos assentar à mesa. Já veio para a grande ceia com o Senhor? Então vamos cear, né? A palavra de Deus é um verdadeiro alimento, né? Então abra a Bíblia Sagrada, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo, epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao nosso Deus. Glórias a Deus. Olha, todos chegaram já na carta aos Filipenses? Amém? Carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, e nós vamos juntos a partir do versículo 5. Vamos ler então juntos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos então fazer nossa oração agora sobre a leitura que foi nos separada para podermos irmos à mensagem da noite. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez unimos a nossa fé e a nossa oração após a leitura dos versículos que introduziram a mensagem dessa noite. Mas nós precisamos, ó Deus, que a tua unção esteja, Senhor, sobre este pregador, esteja sobre cada ouvinte, para que ambos, ouvintes e pregador, possam estar tendo discernimento pelo teu Espírito Santo e sermos transformados para a tua exclusiva glória, em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Lembrando que estamos num culto de libertação, né? E eu queria passar para os irmãos a palavra-chave, não é o tema da noite, mas dessa leitura que nós fizemos sobre todos esses versículos. Eu havia separado apenas um versículo, mas Deus quis que eu lesse esses 6 versículos. Mas a palavra-chave está no meio de um desses versículos aí, que é a palavra usurpação. Aliás, está ali, acho que no versículo, deixa eu ver onde aqui, usurpação está no versículo 6. Esta é a palavra-chave para nós entendermos o que é usurpação. Usurpação. Quando enrosca não tem jeito, né? Mas usurpação vem de usurpar, né? Que é tomar posse daquilo que não lhe é direito. Então, usurpação vem de usurpar, que é tomar posse daquilo que não lhe é direito. Que aí você vai entender agora que ele, Jesus, mesmo sendo Deus, não quis usurpar, ou seja, é porque ali ele aceitou estar aqui em nosso meio em forma de servo. Então ele optou em permanecer como servo o tempo todo, e jamais não usurpou ser igual a Deus, ou seja, não quis tomar o que naquele momento como servo ele julgou não ter direito de ser. Amém? Porque ele teria que ser feito à imagem de servo, de homem. Amém? E foi assim até a cruz, em morte de cruz ainda, até a morte. Ele obedeceu. Que já não foi o caso do nosso adversário, né? Infelizmente para ele e para todas aquelas legiões de demônios que caíram com ele, né? Porque ele era entre os anjos de Deus aquele que tinha uma grande luz. Aliás, o seu nome, que era Lúcifer, quando ainda era anjo de luz, significa exatamente aquele que traz luz. Olha só. Então a glória que estava sobre aquele querubim era uma glória muito grande. Aquele que traz luz. O que traz luz
é a tradução quase que literal do nome dele quando ele era anjo. Olha só que glória que tinha esse anjo. Mas ele deixou-se se ensoberbecer em função da glória que estava sobre ele. E ele então perdeu esta glória justamente porque usurpou, porque quis tomar posse do que não lhe era direito, do reino de Deus. Então, ele deixa de ter aquele nome e passa a ser chamado de serpente, diabo ou Satanás. Os três adjetivos querem nos dar a conotação de que, da seguinte forma, serpente, ele quer nos dar praticamente a mesma conotação. Por exemplo, a serpente é um animal astuto, um animal sagaz, que geralmente ele fica às espreitas para poder apanhar as suas presas. Amém ou não amém? Você não vê cobra andando ali aleatoriamente aí. Então você vê a serpente, você quando a vê, ela já está dando bote a alguma coisa, porque ela é um animal sagaz, um animal astuto, que espreita, fica às espreitas. Quando ele localiza a sua presa, ele dá um jeito de sagazmente apanhá-la. Então por isso que ele leva o nome de serpente agora. E também o nome diabo, por exemplo, ou Satanás, os dois têm praticamente o mesmo significado. Ou seja, diabo significa anjo caído, enganador. A palavra Satanás significa adversário, acusador ou caluniador. Olha só, lá em Apocalipse capítulo 12, eu até convido a igreja para estar lá comigo, vai ficar bem mais claro o que acabamos de afirmar aqui agora. Vamos ler do versículo 7 a seguir. Vamos juntos lá, no último livro da Bíblia, Apocalipse 7. Você vai entender porque eu estou dando ênfase a essa situação, porque o culto de hoje é um alerta, como todos os cultos das sextas-feiras, é um culto de alerta, de exortação, de disciplina. E nosso Deus é Pai, Ele disciplina todo seu filho, todos os filhos que ama, E como nós estamos presos a uma mente humana, uma mente aprisionada a uma carne corrupta, então nós estamos sujeitos com certeza, a não compreender muitas coisas, e jamais conseguiremos compreender o mundo espiritual pela mente humana. Nós precisamos alcançar um estágio muito maior para nos livrarmos, para nós sermos libertos de muitas ciladas que estão aí armadas, laços, enfim. Então, dando ênfase a tudo que eu disse até aqui, eu convido a igreja a ir em Apocalipse capítulo 12 e a partir do versículo 7. Estamos juntos agora aí? E houve batalha no céu. Olha aí, houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhava o dragão e seus anjos. Olha aí. Aí a serpente, Mas não prevaleceram, ou seja, o dragão, que é a serpente, a antiga serpente, não prevaleceram contra os anjos de Miguel, Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Diga glórias a Deus. Então foi precipitado, versículo de número 9, ele foi lançado fora, foi jogado para baixo, Ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo de número 10, e ouviu uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, olha aí, já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém? Glórias a Deus. Então está aí. Vamos pelo raciocínio. Primeiro vamos começar a entender algumas coisas. Observemos ali no versículo 12 que houve uma grande festa, uma grande alegria. Aliás, o apelo ali é festejar e alegrai-vos, Tem algumas traduções bíblicas que até diz: por isto, festejai-vos, ó céus. Versículo 12. Então houve uma grande festa nos céus quando lançado foi precipitado a antiga serpente, o dragão, o diabo, Satanás, e todos os anjos caídos, que são os demônios, Por isso festejai, ó céus, uma tradução
mais atualizada, nova versão internacional. Por isso festejai, ó céus, versículo 12, e vós que nele habitais. Ai da terra, olha aí, então, há uma festa no céu, mas há um ai, há um lamento para os que estão na terra, diga nós. Amém? Olha aí, ó, nos céus lá houve um lamento, lá festejaram que ele foi lançado fora, ele foi derrotado, mas ai da terra e do mar, para quem não sabe o que significa, Apocalipse é multidão de pessoas, né? Do céu se olha, parece um mar, né, de almas. Então, ai da terra, do planeta e do mar, das pessoas. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém, igreja? Está bem claro isso aí? Então vamos tentar raciocinar aí para atentar bem para esse alerta de Deus. Onde nós estamos, igreja? Nós estamos na terra. Parabéns quem respondeu terra aí. Estamos na terra. E o que diz a Bíblia? Ai da terra, né? Quem é que passou então a ter o governo desta terra, desse mundo? A resposta está na Bíblia. Porque na verdade, vamos deixar bem claro uma coisa. Olha, diga para o teu irmão do lado: Deus governa o universo. Bem? Está muito claro isso, não está, igreja? Nosso Deus é o Deus do universo. Ele criou todas as coisas, tudo está sob o governo dele. Então vamos deixar bem claro aqui que ninguém está dizendo que é uma exceção ao planeta Terra. Não, Deus abriu mão desse planeta aqui. Esse é o ponto que nós temos que entender. Mas tudo está no governo dele. Porém nós temos que entender que desde a origem da raça humana, ela foi criada justamente porque havia trevas na Terra. Deus olhou para essa terra e não ficou satisfeito de olhar para cá. Havia trevas sobre o abismo, amém? Então Deus disse: haja, houve o que? Luz, né? Então as trevas deixaram de existir, e aí ele começou a separar, começou a criar as coisas para criar a raça humana, justamente para governar esse mundo aqui, amém ou amém? Se você estudar Gênesis, você vai ver ali na Gênesis que realmente o homem foi criado para ser governante desse mundo aqui. Aliás, Deus deu ao homem o poder de dar o nome a todas as coisas criadas por Deus aqui na terra, amém? Mas lamentavelmente o ai aconteceu, esse lamento aconteceu, porque a serpente é sagaz, astuta, alma daquele espírito imundo, ele não tem alma, aquele espírito imundo, ele infelizmente entrou nesse mundo e convenceu o homem, seduziu o homem a ser tentado, foi tentado, o homem foi tentado e o homem caiu na única coisa que não podia fazer. Deus deixou todo o governo para o homem. Nós sabemos disso, não precisamos buscar na Bíblia. Acho que todo mundo aqui conhece essa história, amém ou amém? A história da queda do homem, que está em Gênesis 3. A serpente, a mais sagaz das criaturas, está escrito lá, seduziu a mulher, enganando-a, e o homem então foi enganado depois, consequentemente, pela mulher. E aí houve toda a queda da humanidade através desse grande erro da humanidade, que foi desobedecer a Deus. Então Deus tinha dado o governo ao primeiro casal, e esse casal foi seduzido a desobedecer a Deus, e essa desobediência deu a eles a exclusão da presença de Deus, como um dia também Deus lançou fora da presença dele Lúcifer. Então o primeiro casal também foi lançado fora da presença de Deus. E aí então sim, o diabo passou por direito conquistado a ganhar, a governar esse mundo. E nós vamos ver algumas provas bíblicas, além daquela que você já sabe, quer ver como a igreja toda conhece? O mundo inteiro jaz. Tá aí, além dessa passagem conhecidíssima, vamos a algumas que a Bíblia nos prova que o governo deste mundo Deus entregou ao inimigo, porque ele conquistou isso pela sagacidade dele. Mas isso tem um tempo limitado, amém? Glórias a Deus. Vamos em João 16, por favor. João 18, Evangelho segundo o apóstolo João. O Evangelho de Cristo, gosto muito dessa afirmação, o Evangelho de Cristo Jesus, segundo o apóstolo João, no capítulo de número 18. Estamos juntos aí no Evangelho de João? Evangelho de Cristo Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo de número 18, e nós vamos lá no versículo 36, que são algumas passagens bíblicas que vai nos esclarecer melhor. A própria palavra vai afirmar o governo do inimigo sobre esse mundo. Então vamos lá. Versículo 36. Jesus responde no momento que ele está sendo interrogado, que o homem está louco para livrar ele, o governo de Roma está louco para se livrar daquele abacaxi, né? Porque
o problema de Roma era não querer criar caso com os judeus, porque era uma população que não sabia a força que tinha, porque eles estavam sob o governo do Império Romano, mas era a maior população de Israel, era maior do que de Roma. A diferença é que eles tinham os exércitos, né? Tinham o lado bélico, né? Mas se o povo de Israel, como o povo também de alguma nação que nós conhecemos, aí soubesse a força que tem, né? Não estava aí tanta corrupção, tanta coisa, né, amados? Sendo governado pelos homens. Mas enfim, vamos seguir aqui, não vamos entrar nessa linha não, mas eu acho que está bem claro isso. Mas aquele povo também não sabia, e o imperador romano sabia que era um povo muito numeroso, ele queria andar, embora ele imperava sobre eles, ele queria andar em paz. Mas a preocupação dele era: eu condeno esse homem, e acontece uma rebelião depois. Então, e ele realmente não viu nenhum pecado, nenhum mal para julgar aquele homem na frente dele, que era Jesus. Então ele faz umas perguntas para Jesus ali, para que Jesus se defenda, né? Dando a Jesus o direito de se defender. Aí Jesus, ele é perguntado se aquele reino, se realmente ele era o rei. Estão te acusando de você querer tomar o reino, né? Você vai tomar o reino, então você é rei. Aí ele vai responder no versículo 36: o meu reino não é deste mundo. Amém, igreja? Olha aí, então está aí uma das provas bíblicas que o próprio Senhor Jesus está respondendo uma pergunta feita a ele. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas, percebeu a palavra? Mas agora, o meu reino não é daqui. Amém? Glórias a Deus. Volta uns capítulos antes aí, vamos em 16. Capítulo 16. Nós estamos lendo umas passagens que vai dar a você o discernimento de que esse mundo jaz no maligno mesmo, e que realmente ele é governado pelo espírito dos príncipes das trevas. Vamos ver aqui, porque príncipe também é governante, né? A palavra príncipe citada nas escrituras significa governante. Então, capítulo 15 e versículo de número, capítulo 16, me perdoe os irmãos, e no versículo 5 a seguir. Estamos juntos? E agora, então Jesus aqui está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Então está escrito: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Na verdade eles não perguntaram porque eles tinham medo de perguntar. Eles sabiam que Jesus estava se despedindo ali. Então eles estavam muito preocupados com essa despedida, porque eles dependiam totalmente de Jesus ainda, né? Eles ainda não tinham o Espírito Santo sobre eles. Então o temor da separação era muito grande. E Jesus percebia que toda vez que ele tocava nesse assunto, abatia muito, eles ficavam muito abatidos. Então, dando a sequência aí no versículo de número 7: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, ou seja, é importante que eu vá por causa de vocês mesmos, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Aleluia, glórias a Deus. Olha aí, e versículo de número, deixa eu ver aqui mais, versículo 8: e quando ele vier, que é o Espírito Santo, né, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Aí ele vai explicar as três situações: do pecado, porque não creem em mim. Então, o homem peca justamente porque não crê em Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Muitos, alguns pegam carona, né? Até aceito Jesus, mas eu prefiro confiar também em outros, né? E aí vai, e outros, e outros, e outros. Aí tem os cristianismo misturado com o paganismo, e aí vai afora, né? Então, o pecado é esse, porque não crê em mim como o único Senhor, né? Como diz as próprias Escrituras, como o único mediador entre Deus e os homens, como o único nome abaixo dos céus dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o pecado. Então, quando eu for, o outro Consolador vai vir, porque ele vai estar em todos. É isso que Jesus está dizendo, que é o Espírito Santo. Então vai ficar mais fácil vocês compreenderem o pecado da humanidade, que é justamente porque não creem em mim. Olha Jesus dizendo isso, amém? Versículo de número 10 agora. Então ele falou que o Espírito Santo convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então agora vai explicar da justiça. Do pecado é porque não creem no Senhor, no Senhor Jesus. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Ou seja, Deus vai cometer a justiça agora.
Eu vou cumprir o meu mandato, e a justiça é eu me assentar ao lado do meu Pai, amém? Então a justiça vai ser feita. Então, versículo de número 11, e do juízo, porque o príncipe, diga governante, porque já o príncipe, o governante deste mundo está julgado, diga glórias a Deus, amém? Então está aí, amados, nós temos que começar a pensar quem eu vou servir, se é aquele que se assentou na glória ao lado do Pai, o vencedor, ou um derrotado que já está condenado. Presta bem atenção nessa mensagem de hoje, amém? Você tem um livre-arbítrio naquele dia, não adianta dizer que você não recebeu a mensagem da salvação, amém? Eu estou lendo alguns textos bíblicos que afirmam esse mundo governado por Satanás. O próprio Senhor Jesus disse: no meu reino agora não é desse mundo não. E aí ele vai dizer depois: olha, o príncipe desse mundo já está julgado, e o Espírito Santo vai testificar isso no coração de vocês. Então vamos em Romanos agora. Aleluia, estou em João, né? É só pular ali mais um, que é Atos, e depois partir para o outro, que é Romanos. A carta do apóstolo Paulo, uma outra epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 5, até porque Paulo, ele foi um dos maiores fundadores de igrejas, né? Inclusive em Roma também, ele fundou a igreja cristã, né? Sendo ele judeu, hein? Sendo ele cidadão romano, porque ele tinha o título de cidadão romano. Versículo número 12, amém? Todos encontraram? Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque por isso que todos pecaram. Eu vou ao versículo que dá agora a convicção a todos que estão lendo de que esse mundo é governado, infelizmente, pelo príncipe desse mundo, pelo governante que Deus permitiu por um tempo, né? Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha aí, porque Moisés vai representar a figura do Messias, né? Ali então já houve salvação. Glórias a Deus, houve salvação. Então ali houve um simbolismo do que o Messias haveria de fazer. Você já sabe disso, né? O novo Messias, o verdadeiro Messias da raça humana toda, não só do povo judeu, é Jesus Cristo, o Messias, né? E Moisés figura então nessa traçada de paralelo que eu já citei dias atrás aqui numa mensagem, que realmente ele era o símbolo do Messias. E então a lei, o pecado, vamos ler de novo aqui, ó. No entanto, reinou a morte. Vamos ver aqui, eu li o versículo 14. Então está aí, ó. Reinou a morte é o pecado, o diabo, né? No entanto, a morte reinou, ou seja, governou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Glórias a Deus. Então está aí a prova, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria que você atentasse, que está sendo muito explícita a Bíblia, as Escrituras Sagradas, sobre o governo deste mundo. Nenhuma dúvida até aqui? Amém? Todos entenderam? Nós estamos tentando dizer que Jesus não usurpou ser igual a Deus. Ele não quis nada que não fosse de direito, e aqui ele estava como homem, não quis ser igual a Deus, mas houve um que quis lá na glória ser igual a Deus e usurpou, e foi lançado fora da glória de Deus. E por ele estar nesse mundo, Deus não se agradou de ver na parte do universo um lugar com aquela situação. Então Deus disse: haja luz, houve luz, foi criando as coisas, criou a raça humana para governar esse mundo e botar debaixo dos pés a serpente. Mas a serpente sagazmente enganou a raça humana e seduziu o primeiro casal ao erro, e com isso ganhou o direito de governar não só o globo terrestre, como também a raça humana. Então, por isso que a Bíblia vai dizer em outras passagens que nós nascemos já mortos, ou seja, nascemos da origem do pecado. Para Deus nós precisamos nascer de novo. Então, aí é uma outra mensagem, né? Mas eu estou tentando trazer até aqui, e eu trouxe pelo Espírito Santo algumas passagens que provaram que realmente esse mundo é governado por um espírito imundo. Por isso que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas olha para o teu irmão do lado, diga para ele: agora vem as boas novas. Ele deu glórias a Deus?
Porque no versículo 17 a seguir, do mesmo capítulo que você está em Romanos, começa a vir uma boa notícia, né? Primeiro que nós sabemos, está escrito nas Escrituras, se eu não me engano em 1 João, que Jesus veio justamente para fazer o quê? Desfazer as obras de Satanás. Diga glórias a Deus. Foi para isso que ele veio. E aqui começam as boas novas, do versículo 17 a seguir. Vamos lá juntos? Capítulo 5 de Romanos, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte então governou, reinou por esse mundo, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida, por intermédio de um só. Diga bem gostoso, não bem alto: Jesus Cristo. Aleluia, olha que gostoso pronunciar. É o nome que nos dá a vitória, né, amados? Então a ofensa de um só, a saber o Adão, né, o primeiro Adão, a ofensa dele fez com que toda a humanidade pagasse o preço de viver sem Deus. Nasceu morto já. Mas Deus então envia seu filho, Jesus Cristo, aqui na terra, em forma de homem, de servo. Ele consegue vencer todas as tentações da serpente, vence todo o mal, inclusive a morte. E aí então Deus dá um novo acesso a ele, que pode chegar o homem a Deus agora através do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. Se pela ofensa de um só, a morte então governou, reinou por esse mundo, né? Muito mais do que os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 18. Eu vi glórias a Deus por isso? Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio sobre todos os homens para a justificação da vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão justificados. Versículo 20. Veio porém a lei que para a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. Versículo 21, para a gente finalizar esse raciocínio das boas novas. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glórias a Deus. Concluindo, amados, através de Jesus, o governo voltou aos homens que nele creram. Diga para o irmão ao seu lado: voltamos a governar, porque a justiça de Deus habita em nós. Diga amém? Você crê nisso, igreja? Todos os que creem em Jesus Cristo, que são selados pelo Espírito Santo, porque reconhecem na figura de Jesus o único caminho que leva a Deus verdadeiramente, e a estes é dado o selo da salvação, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça. Amém? Glórias a Deus por isso. Então está aí, o nosso Deus está nos confirmando, através do seu Espírito que habita em nós, que o governo está de volta nas mãos do homem. Vejamos o que Jesus nos diz a respeito disso em sua palavra, indo agora ao Evangelho de Cristo Jesus segundo Mateus. Vamos lá em Mateus capítulo 28, que é as despedidas que Jesus fazia aos discípulos, e isso ficou até nós, para que nós possamos entender como uma mensagem para os discípulos do século 21, que somos nós, amém? Aqui eram as despedidas de Jesus, e deixando as suas instruções aos discípulos, e eu quero crer que todos que aqui estão são cristãos, então, assim, logo são discípulos, amém? 28 de Mateus, e versículo 18, quem encontrou, diga amém. Então Jesus aqui dá as últimas instruções, e aqui vai estar revelado a confirmação de que o governo está sobre nós, de volta. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado quanto poder? Todo o poder, no céu e na terra. Algumas traduções vão dizer toda autoridade, né? Mas autoridade e poder é a mesma coisa, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Portanto, ide, versículo 19, e ensinai a todas as nações,
batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco. Quanto tempo Jesus falou que vai estar conosco, cristãos? Todos os dias. Amém? Aquele dia que o inimigo vier sagazmente dizer no seu ouvido: está sozinho. Fala: não, é mentira sua, Satanás. O meu Deus está comigo a todo tempo. Ele está comigo todos os dias. Amém, igreja? Na hora da aflição é só você clamar a Ele. Senhor, se é tu mesmo, Senhor, me fala que eu vou até o Senhor. Venha, Pedro. Eu vou, Senhor, eu vou mesmo. Eu estou andando nas águas porque eu estou olhando para o Senhor, glórias a Deus. Aí o vento falou: peraí, o diabo falou: peraí, eu vou dar uma sopradinha, vou assustar esse homem que está seguindo Jesus. É o que ele faz conosco. Dá uma soprada e Deus permite, para você perseverar na fé, aprender a caminhar, olhando só para Jesus, o alvo da tua salvação. Amém ou não amém? O vento veio e soprou, e ele reparou na força do vento. Diga para o irmão: não repare na força do inimigo, porque todo o poder foi dado ao nosso Salvador, e Ele habita em nós. Você está conseguindo entender isso, igreja? Mas você crê nisso? Amém? Se você crer, você vai ver a glória de Deus, hein? Você vai ver a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, ele repara na força do vento, ele faz o quê? Afunda, cai no meio do mar. E aí imagina a ventania que deu, ele começou a afogar, aí entra a passagem: na hora da angústia, clame a mim, porque eu estou todo o tempo ao teu lado. Não é? O Senhor falou: eu estarei contigo todos os dias. Então, vai haver aflições, mas clame a mim. Pedro então grita: socorro, Senhor, socorre-me, Senhor. Jesus estende as mãos, pega ele e fala: ô homem de pequena fé, por que duvidaste no teu coração? Isso não era para você, era para você pisar na serpente agora. Esse problema que veio é para você derrotar o diabo, para você mostrar a minha glória na sua vida. Amém, igreja? Lembrando, eu insisto em dizer isso pelo Espírito Santo, Deus só permitiu que o faraó perseguisse depois que ele saiu do Egito, porque Deus queria ser glorificado naquele dia na vida do povo de Israel. Então o problema na frente não foi problema mais, o mar se abriu. O exército que vinha atrás, todo o exército do faraó, inclusive o próprio faraó vindo atrás, também não foi problema, porque a coluna de fogo impediu que ele se aproximasse enquanto eles atravessavam o mar. Amém, igreja? Qual foi o problema agora? Não há problema mais, porque o Senhor tem cuidado de vós. Amém? Porque já que estou contigo, tu derrotarás o inimigo. Amém, igreja? Gideão, vá, Gideão, derrote o inimigo, Gideão. Mas, Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais insignificante da minha casa, minha família é a menor de Manassés, é a mais pobre de Manassés. Ô Gideão, é porque eu estou contigo, Gideão. Você vai esmagar o inimigo como se fosse um só homem. Deus está dizendo: não importa o tamanho do seu problema, crê em mim, crê no nome de Jesus Cristo, diz o Senhor, na autoridade que há nesse nome, que você vence todo o mal. Amém, igreja? Mas você precisa acreditar nisso, e esta fé só vai vir a você na perseverança de ouvir a palavra e praticá-la. Amém, igreja? Então, quando você estiver diante da angústia, não fique reparando na força do vento. Lembra da palavra de Deus: eu estarei convosco todos os dias, até, vamos ver aqui agora, concluindo aqui, Mateus 28, né? Ele disse então: ensinamos a guardar, porque eu estarei todos os dias, até quando então? Até a consumação dos séculos. Diga glórias a Deus, diga amém, para selar esta graça sobre nossas vidas. Então está aí, ó, Jesus está confirmando que a palavra dele garante que ele está conosco, que o governo voltou a nós, porque foi dado a ele, depois que ele se assentou ao lado do Pai, a vitória foi: senta aqui, meu filho, você já venceu a morte, agora a morte não tem mais poder sobre a minha criação, e aqueles que crerem em você vão ser chamados de filhos meus aqui quando entrarem na glória. Você mesmo vai receber teus irmãos, você vai receber, você mesmo vai entregar a eles a coroa da vitória. Amém? Aí Jesus garante, olha, lá em Apocalipse: aquele que vencer, se assentará ao meu lado, no meu trono, assim como me assentei ao lado do meu Pai, se assentarão comigo no meu trono. Amém, igreja? Quantos querem ver essa glória sobre a tua vida? Diga amém, igreja.
Então persevere em nome de Jesus. Persevere na fé, não repare no inimigo, não fique olhando as circunstâncias. Dê glórias a Deus, vai levando a tua vida, glorificando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Todo o poder lhe foi dado. Agora venha aonde entramos nisso, porque eu estou convosco. Já que eu estou convosco, o meu Espírito está em vós. Amém, igreja? Então vamos ver aqui uma outra passagem que vai nos garantir isso. Lucas capítulo 10, também muito conhecido. O problema é que nós muitas vezes, infelizmente, somos incrédulos. E o Espírito Santo não quer mais isso no meio do seu povo. Que o inimigo tem roubado a convicção e a fé do povo de Deus, a certeza e a convicção que é a fé. Ele é ladrão, amados. O que ele fez foi roubar a glória que havia sobre o primeiro casal, e ele está do mesmo jeito até hoje tentando roubar a glória de Deus sobre os já salvos. Mas você está indo aqui na terra porque Deus quer te usar. Então deixa Deus te usar em nome de Jesus, porque em Lucas 10, 19 vai nos dar outra convicção, que Jesus falou para todos os seus discípulos, e agora está falando para nós: eis que vos dou poder para pisar serpentes, olha aí, ó, serpentes, demônios e escorpiões, e toda a força do inimigo. Quanto a força do inimigo? Toda a força, amados. Por isso que está escrito na velha escritura, desde aquele tempo, Deus já ensinava: se eu sou contigo, quem será contra vocês? Se eu agir, quem pode impedir? Amém, igreja? Só que nós temos que parar de lamentar, parar de murmurar. Acontece uma coisa ruim, glórias a Deus, porque Deus permitiu, porque tem um propósito maior atrás disso. Amém, igreja? O cristão é assim, amados. O cristão não, ele tem que rir do inimigo, mesmo nas situações adversas. Ele tem que glorificar Deus, porque Deus que está no governo da vida dele. Amém? Então se algo ruim aconteceu, fica tranquilo, porque Deus te livrou de uma coisa não ruim, péssima, que é arrebentar com você, acabar com você. Deus então permitiu, porque a tua fé, então, até então, não fez, você não tinha, como assim, como aquele povo. Olha agora, Senhor, o mar está aí. Começou alguns a murmurar: olha aí, está vindo o exército aí atrás. Não faça isso. Quando acontece alguma coisa, você solte palavras de vitória, mesmo que houver um conflito aqui dentro, na sua mente, no seu coração. Lance palavras de vitória para confundir. Isso é uma estratégia de Deus para você confundir o inimigo. O inimigo não pode ver tua mente, o inimigo não pode sondar o teu coração, não pode esquadrinhar teus pensamentos. Ele só pega o que você fala. Então lute contra a sua própria incredulidade, se liberte dela, e Deus compreende a sua incredulidade. Amém, igreja? Está em Romanos isso, amados. Deus sabe quem é que te levou a ser incrédulo. Deus sabe quem é que te levou ao pecado, e Ele quer que você enxergue isso, e você tome posse das armaduras que Ele te deu, para você derrotar esse espírito imundo. Amém, igreja? Então tome posse dessa verdade. Está escrito, e o Senhor disse claramente aqui, ó: mas o inimigo não terá força nenhuma mais, ó. Eu te dei autoridade para vocês pisar nas serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Creia nisso, igreja? Mas ele fala: cuidado com também esse poder, né? Porque o inimigo estava cheio de glória, cheio de autoridade, né? A luz, o que traz a luz, e se soberbeceu. Então Jesus, ele dá um brega aí: cuidado, cuidado, cuidado. Não vos alegreis, não fiquem soberbos, né? Porque vos submetem os espíritos imundos, né? Não fiquem felizes da vida por causa disso aí. Alegrai-vos antes, quer dizer, não é que você não precisa ficar feliz por isso. Claro que você deve ficar feliz porque Deus está te usando, amém? Mas o motivo maior da sua alegria deve ser porque o seu nome, o nosso nome, está escrito no livro da vida. Amém? Está aqui, ó: antes alegrai-vos por o vosso nome estar escrito nos céus. Diga amém? Amém. Seguindo em frente, porque o tempo não perdoa, né, amados? Então, onde está a dificuldade de entendermos essa revelação, amados? Está muito claro, amados. Assim como estava claro as instruções de Deus para o primeiro casal humano. Eles podiam tudo, só não podiam fazer uma coisa. O inimigo os seduziu ao casal para que fizessem aquilo. O enganador, o sedutor enganou a eles. O que Deus está querendo dizer essa noite é que esse mesmo enganador, esse mesmo sedutor, ainda está nesse mundo, governando esse mundo. E Deus não quer que você e eu sejamos mais uma vez enganados. Deus não quer que nós sejamos seduzidos por Ele. Por isso que Ele nos dá esse alerta. Mas a única forma de não sermos seduzidos é permanecermos na palavra de Deus. Amém ou amém? Então, diga para o irmão do seu lado: obedeça a voz do Senhor. Amém? Obedeça a voz do Senhor. Não seja seduzido
por esse espírito imundo. Vamos ler algumas passagens aí, em que o Senhor fala com a gente, nos dando certos alertas aí. Vamos ver lá em nome de Jesus, na primeira carta de Pedro, finalzinho da Bíblia, já quase chegando em Apocalipse. Abra a 1 Pedro capítulo 5. São algumas passagens que o Senhor nos dá alertas sobre a questão do enganador, que ele está nesse mundo aqui, ó, dando mais ênfase ao risco que nós estamos correndo de viver nesse mundo. Então preste bem atenção, no nome de Jesus. Capítulo 5 de 1 Pedro, capítulo de número 5. Estamos juntos aí? E o versículo número 6 a seguir. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, aí que vem o detalhe, ó. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem tragar, ao qual resista firmes na fé, sabendo que as mesmas lutas, aflições que se cumprem no mundo entre seus irmãos, está se cumprindo mesmo, né, amado? Então diz assim, ó, sabendo que as mesmas aflições estão se cumprindo no mundo com os seus irmãos, amém, igreja? Então preste bem atenção em outra passagem. Eu vou convidar você a ir na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Volta um pouquinho e abra Efésios capítulo de número 4. Estou dando à igreja palavras que nos dão a convicção de que Deus está nos alertando. Cuidado, vocês estão lutando. Se vocês tentarem lutar na carne, sem as minhas armas, sem estar debaixo da minha proteção, vocês estão correndo sérios riscos. O inimigo está o tempo todo de redor. Vamos em 4 de Efésios, em nome de Jesus, versículo 21 a seguir. Todos encontraram? Ó, se é que tendes ouvido ao Senhor, né? A Cristo, né? Que o versículo anterior vai falar de Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha aí, ó, né? O diabo trabalha nos seus desejos, nas suas vontades mundanas, né? Naquilo que a tua carne necessita. Para quem não sabe o que é concupiscências, é desejos incontroláveis da carne, desejos desenfreados da carne. Então, concupiscência dá lado para isso. Então, Deus está alertando aqui, ó. Se você realmente foi instruído pelo Espírito Santo, a verdade que está em Jesus, você vai ter que tomar cuidado, se despoja, ou seja, se livre dos velhos sentimentos do homem corrompido pelo pecado. Amém? Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Olha, transformação, diga transformação de mente. Amém? E vos revistais, olha aí, ó, revistam-se, né, de um novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Amém, igreja? E santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Daí, ó, não deis lugar ao diabo. Vamos um pouquinho mais para frente, na carta do apóstolo Tiago, um pouquinho mais à frente, você vai encontrar a carta, depois de Hebreus você encontra Tiago. Eu convido aos irmãos a ir no capítulo de número 4 também. Eu estou lendo textos que a Bíblia afirma que nós devemos ter cuidado, atentos, porque o inimigo está em derredor. Então, se você realmente está sendo instruído pelo Espírito Santo, permaneça com o Senhor, se é que tens dado ouvido ao Senhor. Amém? Capítulo 4 de Tiago, versículo 1. Está ligado aí, igreja? Olha, o título é: vocês devem resistir às tentações, ó, às paixões. Da onde vêm as guerras, as pelejas, né, que está entre nós? Da onde provém essa guerra toda? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, dos vossos prazeres, que nos vossos membros guerreiam. Olha aí, ó. Então, onde está o maior problema do ser humano? Os desejos da carne. Então Deus está dizendo isso aqui, ó, cuidado, vigia,
Porque essa carne, ela está contaminada, e os desejos estão nela. Então você deve lutar contra os desejos que estão guerreando aí dentro, ó. Porque os problemas que acontecem na humanidade, tudo provém desses deleites, desses prazeres que estão aí guerreando em nossos membros, né? Nossos olhos querendo ver coisas que não deveriam ver, nossas mãos querendo pegar em coisas que não deveriam pegar, nossos pés querendo ir para lugares que não deveriam ir. Amém, igreja? Amém. Nossos ouvidos em lugares que não deveriam estar. Então há uma guerra mesmo. Deus está dizendo, ó, a maior guerra para a salvação começa entre você mesmo, igreja. Versículo 2: cobiçais. Aí ele vai dizer por que muitas pessoas estão na porcaria, para não falar uma outra coisa, né? Por que muitos que estão nas igrejas estão naquela porcaria ainda? Por quê? Olha só, cobiçam e não têm de nada. Por quê? Porque sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerrear, mas nada tendes. Até porque não pedes, e quando pedes, não recebes. Por quê? Porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Olha aí, ó. Aí Deus vai dar uma dura aí, ó. Versículo de número 4. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga contra Deus, é inimizade contra Deus? Deus está perguntando, ô infiéis, não entenderam ainda que quanto mais amigo do mundo você estiver, você está se afastando de Deus? Portanto, ainda a sequência do versículo 4, qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que está se constituindo o quê? Inimigo de Deus. Misericórdia. Não se esqueça, amado, já está condenado o inimigo. O inferno, o abismo, a segunda morte, o lago de fogo, não foi feito para as almas salvas. Amém? Continua aqui. Aí o versículo 5 vai dizer, ou não entendeis ainda vós, ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, que é o Espírito, que é o Espírito Santo, que em nós habita, tem ciúmes. Olha só, Deus tem ciúme de você, igreja. Você pertence a Ele, amém, igreja? Quem é que tem uma esposa, quem é que tem um marido aqui que não tem ciúme? É teu? É teu marido, teu esposo, teu marido? Não é? Então Deus está dizendo a mesma coisa aqui, ó. Ou você acha que o Espírito Santo está em você, não tem ciúme de você? Claro que tem. Versículo 6, antes, dá maior graça. Portanto diz Deus, diz assim, Deus resiste aos soberbos, porém Ele dá graça aos humildes. Amém, igreja? Está bem claro isso aí? Deixa eu ver de onde Deus quer que eu vou aqui, em nome de Jesus. Cadê o horário, Senhor? Me mostra, vamos chegar aqui mais um pouquinho em frente. Sujeitai-vos, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista a quem? O diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Olha só, sente as vossas misérias. Ou seja, olhai para dentro de você mesmo, veja como você é pobre de espírito, sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta esse riso em pranto, essa alegria em tristeza. É o que o mundo está aí, ó, está rindo não sei do que, a alma dele está condenada, está indo. Então Deus está falando assim, está rindo do quê? Está festejando o quê? Se o teu destino é a perdição eterna, Então é isso que Deus está fazendo, um apelo para a humanidade. Converta esse riso em pranto, essa alegria em tristeza. Se você não se converter, você vai ficar do lado derrotado, você vai para o inferno, você vai para o lago da morte eternamente. Misericórdia. Amém, igreja? A igreja está compreendendo isso? Ainda alguma passagem para finalizar Mateus, finalizar esse raciocínio de entendermos essa revelação, que não há o que entender, que o inimigo está aí ao teu redor. Mateus capítulo 26, então Deus deixa uma instrução para nós. Quando ele se despede dos discípulos aqui, perto da despedida, ele deixa bem claro em Mateus 26, quando ele leva ali 2 discípulos para orar com ele, para estar em vigilância com ele. Olha o que ele fala aqui no versículo 41. Versículo 41. Aleluia. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, igreja? Então está aí os conselhos de Deus, para que você não se perca. Agora o Senhor falou no meu coração uma palavra que me deixou muito triste na revelação da mensagem. O Senhor falou assim, tem muitas almas dentro das igrejas se perdendo. Muitos que estão nas igrejas vão para o inferno. O Senhor falou, misericórdia. Justamente porque ainda estão divididos entre 2 reinos. Aqui que entra o ponto. Tem muitas pessoas divididas entre 2 reinos, o reino de Deus e o governo deste mundo. Pregamos pelo Espírito Santo aqui na terça-feira,
que aqueles que só buscam a Deus, se aproximam de Deus, apenas pelas coisas terrenas, como aqueles leprosos, né? Aqueles 9, os 9 leprosos, o que aconteceu? Eles só queriam alcançar Jesus para ser curados, que depois, ó, tchau, né? Não deram glórias a Deus. Mas teve um que deu glórias a Deus e voltou para glorificar o Senhor, né? Que você seja essa minoria, então, em nome de Jesus. Porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Que nós estejamos nesses poucos, em nome de Jesus. Porque o Senhor falou no meu coração, muitos que estão nas igrejas vão para o inferno mesmo. O Senhor falou porque estão divididos entre 2 reinos, o meu reino e o governo de Satanás, desse mundo. Eu falei, misericórdia. Ele falou, é verdade, filho. É verdade. Então, para que isso não aconteça, acorde a igreja e acorde também. Porque se você não vigiar, se a igreja não vigiar, ela vai para o sono. Porque o que mais estão procurando hoje é porta larga. Aonde está pregando prosperidade? Lá eu vou. Aonde está pregando isso? Eu vou lá, né? O pessoal só pensa nas coisas terrenas. E na terça-feira nós pregamos aqui pelo Espírito Santo o que Deus fala a quem busca Ele só pelas coisas terrenas. A Bíblia diz que aquele que faz isso não passa da mais miserável das criaturas. Onde está escrito isso aí, pastor? Oh, meu Deus do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Está aí, ó. Quem é que procura Jesus só para isso, ó, para as coisas terrenas? Eu queria ser curado. Então, recebe a cura. E agora? Agora tá bom, estou satisfeito, já não quero mais nada. Não quer a salvação? Eu quero, mas vai para frente, vai para frente. Né? Eu queria um emprego. Emprego. E agora? Agora tá bom já. Não, mas só isso? Só. E a salvação? Deixa eu curtir um pouquinho, né? Depois eu vou. Né? É isso que os homens fazem. Então quem age assim, irmãos, quem faz isso, olha o que Deus fala aqui, ó, em 1 Coríntios 15, 19. Se nós esperamos ou procuramos Cristo, a Deus só para as coisas dessa vida, somos considerados como os mais miseráveis de todos os seres humanos. Misericórdia. Outra tradução vai dizer, deixa eu ver como está aqui, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, porque tem pessoas assim, eu vou buscar Deus, mas se Ele não me der o que eu quero, não sei não se eu vou continuar crente. Tem gente que já vai para as igrejas assim, amados. Você acha que pode um negócio desse? Você acha que o Deus está no céu, na sua glória, Ele olha para uma mente e vê esse pensamento, eu até vou, mas, que mais o homem, ou que mais a mulher? Você tem o fogo de Deus aí, ó. Se você não vigiar, esse fogo é tirado hoje. E aonde foi tua soberba, aonde foi tua arrogância, aonde foi o poder que você tinha belicamente ou financeiramente? Aonde foi isso? Por isso que tira esse riso do rosto e se converta, diz o Senhor. Amém, igreja? Mas se alguém quiser continuar brincando de roleta russa espiritual, fica brincando. Agora, quem busca Deus só para as coisas desse mundo, não passa das mais miseráveis da criatura. Ou outra tradução diz, se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Conclusão final, amados, que eu tenho que terminar. O reino de Deus é universal, ponto final. Amém? É universal. Todo mundo concorda com isso? O reino de Deus é universal. Contudo, neste mundo, só governarão com Jesus os que estiverem debaixo da sua graça, pela fé, com a certeza e convicção de quem Ele é. Isso é fé, porque sem ela, diz as Escrituras, que Deus não se agrada, e diz as Escrituras que nada pode fazer Deus para quem duvida dele. Isso está ali em Hebreus 11:6, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é o que vai recompensar você pela fé. Amém? E o que é fé no mesmo capítulo de Hebreus 11, no versículo 1, é a certeza e a convicção. Certeza e convicção. Certeza e convicção. Na verdade a fé é um dom que vem de Deus, pelo ouvir e ouvir da palavra. Amém? Romanos 10. Amém? E esse mesmo Deus alerta, em Tiago capítulo 1, do versículo 6 em diante. Eu vou ser bem breve, não vou ler, porque Deus até me fez decorar esses versículos. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que vai dar a quem quiser. Portanto, nunca duvide de Deus. Peça sempre com fé, com certeza e convicção. Porque se duvidar, você vai ser que nem uma onda do mar, que é jogada de um lado para o outro, pelo vento. E não pense esse homem, que vai receber de mim alguma coisa. Não receberá, porque é homem de ânimo dobre. Ele é inconstante em tudo que faz. Não tem firmeza. Essa igreja está pregando para que você seja cristão, amados. Crente, o diabo também é. E finalizando em 2 Coríntios capítulo 4. Eu vou convidar você comigo lá em 2 Coríntios capítulo 4.
Versículo 1. Você é cristão? Sabia que é um ministério ser cristão? Representar Deus aqui na terra, ser embaixador de Cristo aqui na terra. Então, pelo que tendo este ministério, presta bem atenção agora, que é essa leitura final, aqui fecha-se a pregação da noite. Porque tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, hein? Não desfaleçam. Antes, rejeitem as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus, que é o que mais tem hoje, né? O que mais tem hoje é as pessoas enfeitando, né, a palavra de Deus. Parece um sepulcro caiado das igrejas, bonitas por fora e tudo podre por dentro. Misericórdia. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Versículo de número 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se pede é que está encoberto, nos quais o Deus, olha, Deus com letra minúscula, o governante deste século, deste mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está aí, ó. Vêm, mas não enxergam. Escutam, mas não ouvem. O inimigo cegou, tirou o entendimento dos incrédulos. Misericórdia. Mas você está na igreja, amados. Você está dentro do rio de águas purificadoras para te lavar. Entendeu? Então você aceite essa palavra, não a rejeite. Se hoje o Espírito Santo falou com você, guarde essa palavra no teu coração e saia ali fora e comece a praticar já essa palavra, antes que venha repentinamente uma trombeta sendo soada e chamando você a prestar conta do que você fez com o que Deus te deu, que é a vida. O tema dessa noite é: não dá para servir dois senhores. Amados, ou nós servimos a Deus ou servimos ao mundo. Não dá para servir a dois senhores. Isso está claramente em Mateus 6:24. Ou servimos a Deus ou servimos ao Deus desse mundo, o governante desse mundo, que está envolvido aí com as coisas que a carne necessita, das coisas materiais, de riquezas, né? Que é o chamado mamon, né? Então, ou servimos a Deus ou servimos a mamon. Não dá para servir os dois senhores. Eu vou fazer que nem Josué. Eu já determinei. Eu estou trabalhando para o Senhor, pago um preço de não ter tempo nem também de cuidar da minha família. Não tenho tempo, né, para os meus filhos, para os meus netos. Não tem problema, não estou lamentando não. Porque Deus falou: filho, cuida do que eu te dei, que eu cuido de tudo que é teu. E você tem que pensar, raciocinar, que você vai dar na eternidade com todos eles. Na eternidade. Tá? Não é ter mais 20, 30 anos aqui, depois, meu pai morreu, eu vou morrer, não. Glorifiquem a Deus, cantem louvores, porque naquele dia nós vamos nos reencontrar todos na glória, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou sacerdote da minha casa e eu tomei essa decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, quem é sacerdote de casa, toma essa decisão e decida hoje a quem se faz. Amém? Porque não dá, é o que disse hoje aqui, ó, o tema da noite: não dá para servir a dois senhores. Eu peço que você se coloque em pé, em nome de Jesus, para receber esta oração. Senhor Deus e Pai, eu não posso ir além do que eu já fui, Senhor, porque eu apenas fui chamado, instruído pelo Teu Espírito Santo, de fazer o que fiz. Agora, Senhor, compete a eles darem crédito à Tua voz e ouvirem a voz do Teu Espírito, para que o Teu Espírito, que é santo, testifique no coração deles, assim como o Senhor testificou no meu coração essa mensagem. Pai, guarda esses Teus filhos contra todo o mal, Senhor, que eles possam continuar caminhando rumo à salvação e sendo os verdadeiros embaixadores de Cristo aqui na terra, somando e fazendo crescer o reino do Senhor aqui na terra. Para a Tua glória, eu estendo minhas mãos para abençoar a todos que ouviram com o coração aberto esta mensagem da noite. Eu quero falar com meus amados que estão aqui na internet, nos encontrou através do blog. Em primeiro lugar, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos que nos encontraram no blog ou qualquer outro endereço do YouTube, enfim.
Essa mensagem foi gravada no canal do YouTube, mas está anexado ao nosso blog, Comunidade Evangélica A Mão de Deus, .blogspot.com.br, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Enfim, temos o endereço do Blogspot, que é um só, né? Pertence ao Google. Então você entra lá no Blogspot, localiza Comunidade Evangélica A Mão de Deus no Google, você vai achar facilmente o endereço onde tem lá a nossa revista virtual, onde estão essas mensagens, que semanalmente você pode abri-la. Tá? Deus me tocou, tem muitas pessoas que às vezes acham a gente na internet, no YouTube, mas não sabem como fazer para dar continuidade na campanha. Entra no Blogspot da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, e ali semanalmente há a mensagem, e você pode ali também entrar em contato com a gente, porque lá no Blogspot tem essa mesma mensagem, que passa um endereço que deve estar passando agora. E esse endereço é do meu e-mail pessoal. Eu faço questão de que haja uma intimidade entre nós. Eu não coloco ninguém para responder. Sou eu e você mesmo. Eu entro em contato com quem me envia esse e-mail e mando essa folha na resposta do próprio e-mail. Aí você imprime quantas você quiser e faça a campanha onde você estiver, aqui no Brasil ou fora do Brasil, enfim. Qualquer lugar do mundo você pode fazer essa campanha e não vai te custar nada, em nome de Jesus, a não ser você semanalmente abrir os vídeos da Comunidade Evangélica A Mão de Deus no Blogspot, e ali semanalmente, após as quinta-feiras, já está lá colocado o vídeo produzido da semana sempre anterior. Você está sempre vendo uma semana depois do ao vivo, mas estará lá gravado os vídeos para que você faça a campanha no nome de Jesus, tá bom? Entre em contato comigo no e-mail, que eu farei questão de responder para você em nome de Jesus. Aqui na igreja, quem já está de posse da campanha, no primeiro dia coloque-se em pé, e se houver alguém na internet que também já está com a folha, já imprimiu, já preencheu, vai ficar em pé também. Aqui na igreja, é claro, acabar de pegar, não deu tempo de preencher, você vai preencher em casa, mas agora você vai orar, e a mesma coisa vai acontecer, vai legalizar a tua campanha, você preenche em casa depois, traga no próximo culto, preenchido em nome de Jesus, tá bom? Mas por enquanto você não preencheu, mas você vai orar e vai apresentá-la em oração, amém? E assim você também na internet. Enquanto eu falo ao microfone, dá tempo de você falar os motivos que você pegou essa folha e quais são as campanhas que você vai fazer agora, quais são os propósitos da campanha, no nome de Jesus. Fale com Deus, você também na internet. Senhor Deus, aí estão os seus filhos, as pessoas que foram tocadas, movidas pelo Teu Espírito Santo, de iniciar uma campanha que o Senhor revelou para este ministério, Senhor. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor do resultado dessas campanhas pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Não é glória, não é mérito de nenhuma religião, não é glória nem mérito de nenhuma placa denominacional, não é glória nem mérito de nenhum homem na terra, porque tudo vem de Ti, Senhor, tudo provém de Ti. E quando o homem tem a fé verdadeira no alvo certo, que é Jesus Cristo, Teu Filho, Deus Pai, o Senhor honra aquela fé. Então o Senhor está ouvindo a oração sincera dos Teus filhos, que estão nesse momento apresentando quais são os motivos das campanhas. Então receba, Senhor, essas orações, que eu ligo com eles na fé, declarando que está ligado aqui na terra para estar ligado com o Senhor, e eu sei que o Senhor reverterá em bênçãos e vitórias aonde o Senhor encontrou a fé que lhe agrada, em nome de Jesus. Deu tempo de você falar com Deus? Então agora faça a seguinte oração. Se não deu tempo de você preencher em casa orando, vai ser a mesma coisa, tá bom? As campanhas. Mas agora você faça a seguinte oração. Digam: Senhor Deus, todos, coletivamente, inclusive aqui na internet, de pé, dizendo, todos digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acabei de apresentar as minhas campanhas, a minha campanha, e agora estou na tua presença, em nome de Jesus, publicamente, declarando que eu já tomei posse da minha vitória. E darei testemunho desta glória, porque eu sei a quem entreguei. Foi nas tuas mãos, Senhor, e o Senhor é o Todo-Poderoso, o grande eu sou, em nome de Jesus. Diga amém? Então está aí, entregue a sua causa nas mãos do nosso Deus. Confia nele e o mais ele fará, em nome de Jesus, tá? Eu concordo com a sua oração e declaro que está ligado aqui na terra a sua fé com a minha. Nossa oração está ligada para estar ligado com Deus. E eu, como profeta de Deus, em nome de Jesus, eu verei testemunhos dessas campanhas em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você crê nisso? Então podemos assentar-se
E fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia. E se houver alguém na internet que está do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé. Vamos tomar posse da tua vitória também. É óbvio que você não vai precisar mais orar e expor os motivos da tua campanha. Faça uma oração coletiva com teus irmãos. Assim você na internet também, declarando a glória de Deus sobre a tua vida, mostrando para no mundo espiritual que a sua fé está aí, ó, e ela está intocável, porque você é firmado na rocha que é Jesus. Então diga com toda a convicção que está no seu coração, você que está fazendo a campanha, agrade a Deus com a sua fé, dizendo: Senhor Deus, todos orem, inclusive na internet, digam: em nome de Jesus, eu estou em sua presença, e publicamente eu continuo declarando a minha fé, pois lá no primeiro dia da minha campanha, eu declarei que seria e sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e eu darei testemunho da tua glória sobre esta campanha. Jamais alguém poderá impedir se o Senhor agir. Por isso que eu confio no Senhor e declaro a tua ação sobre esta campanha, e eu darei testemunho sim, em nome de Jesus, porque eu sou o que a tua palavra diz que eu sou, vencedor e até mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Está ligado aqui na terra? Está ligado com Deus? Eu concordo com a sua vitória, e eu verei a glória de Deus sobre a tua campanha, porque eu creio em Jesus Cristo, como você também crê. Por isso que você entregou, e nós aplaudimos, porque Ele é bom e é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Aplauda ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome de Jesus, para a glória do Deus Pai, do próprio Filho e do Espírito Santo. A igreja pode se assentar. Os que terminaram, então, dobre a sua campanha, coloque no vaso de oração. E você que está na internet, porventura já passou 7 semanas, e agora, pastor, o que eu faço? Eu sou daí, o que eu faço com a minha campanha? Não se preocupe, volte a falar comigo, manda um e-mail de novo naquele endereço, eu vou responder e vou te instruir o que você deve fazer, né? Em nome de Jesus, tá bom? Mas se estiver aqui por perto, em Londrina, Rua Carolina Coleto de Mate, número 11, Jardim Pacaembu, próximo ao Estádio do Café, perto do terminal Milton Cavete, de ônibus urbano, né? Estamos aqui 3 vezes por semana, domingo 19h30, terça-feira às 20 horas e sexta-feira às 20 horas também. Se você estiver fora, é só você abrir o nosso blog e continuar nos procurando em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus.